Vários campeonatos a decorrer, sueca no Parlamento, com duplas mais ou menos improváveis, póquer entre os novos e os antigos inquilinos de São Bento, quem estará a fazer bluff sobre as contas públicas, e batalha naval. Estão entre os alvos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Aqui o nosso campeonato também mete cartas, mas todas elas fora do baralho convencional, e já percebeu que a jogada da semana promete. Hoje, com os nossos três dos nossos 4 ases, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida, o Luís Aguiar Conraria está de volta para a semana. Esta reta final da semana fica marcada por 50 personalidades a exigir uma reforma contra as falhas da justiça, e vamos começar por aqui, pela parte dos naipes, pela divisão das cartas. O baralho não tem 50 cartas, como essas 50 personalidades, mas tem uma de espadas para este manifesto. Jorge Fernandes, é a tua carta. Espadas pelo conteúdo, pela pertinência, por quem assina, porquê? Olá, Vanessa, é um bocadinho por tudo. Em primeiro lugar, eu acho que há aqui, na minha opinião, uma estranheza por este grupo de pessoas. E a estranheza vem do facto, vem de uma coisa simples e evidente. Estas pessoas constituem aquilo que poderíamos chamar vulgarmente o sistema. São pessoas que há décadas estão no pináculo do poder político, mediático, académico, enfim. E sentiram agora a necessidade de fazer um manifesto destes. Muitos deles estiveram já no passado em posições políticas, nomeadamente, através dos quais teriam tido a possibilidade de influenciar e promover uma reforma da justiça. Aparentemente, quando estiveram no poder, digamos assim, preferiram não fazer rigorosamente nada, como de resto já fiz essa crítica aqui a António Costa há umas semanas, porque António Costa nos últimos anos preferiu não fazer rigorosamente nada e muitas destas personalidades, enfim, preferiram ao longo das décadas nada fazer. E agora aparecem aqui quais virgens ofendidas a falar da necessidade de uma reforma do sistema judicial. Enfim, portanto, esta é a minha primeira estranheza. Em segundo lugar, o timing, claro. Bem, nós sabemos todos que António Costa, do qual, de resto, muitos dos signatários desta carta estão próximos, está numa corrida contra o tempo para conseguir um visto bom em Portugal, uma decisão judicial, para conseguir a sua ambicionada carreira internacional na Europa. E este manifesto parece ter uma preocupação central em mente, que é fazer uma pressão política e mediática claríssima, até pelos motivos que já vou falar a seguir, para que seja tomada uma decisão o mais depressa possível. E por último, a substância. Estou a ver o manifesto e o manifesto não diz absolutamente nada. Isto é, qual é a proposta que o manifesto faz? Que modelo de justiça é que querem estas pessoas? Todos os pontos que o manifesto elenca são um chamado óbvio ululante sobre o qual, penso, todas as pessoas democratas e que estão, no fundo, de acordo com o Estado de Direito, concordariam. Dizem reduzir a morosidade, melhorar o acesso à justiça, garantir a separação entre poder político e justiça, garantir que o Ministério Público é independente. Penso que ninguém é contra isto, eu sou completamente a favor. Portanto, tudo somado, temos um manifesto feito por pessoas que, quando tiveram a oportunidade de mudar ou de reformar alguma coisa, nada fizeram, ou pelo menos nada alertaram, no mínimo. Ferro Rodrigues, por exemplo, foi Presidente da Assembleia da República, nunca ouvia fazer um discurso, a falar da necessidade da reforma da justiça desta maneira. E, portanto, o manifesto não aponta quaisquer medidas concretas, tem um conjunto vago de coisas com as quais eu de resto concordo perfeitamente, são as coisas normais da justiça. Mas há algumas medidas mais concretas, Jorge. Reconduzir o Ministério Público ao modelo constitucional do funcionamento hierárquico, o envio de relatórios para serem apreciados nas comissões parlamentares, embora já haja o envio de um relatório anual. Mas repara, Vanessa, dizer-nos que o Ministério Público saiu desse modelo hierárquico pressupõe então que o Ministério Público está numa campanha de lawfare, uma coisa típica da América Latina, e que está numa campanha política. Quer dizer, isso aí passamos para uma avaliação, enfim, aí eu já discordo, mas eu como não acho que o Ministério Público esteja a fazer qualquer campanha política, eu presumo que as pessoas que assinam este manifesto achem isso, porque o Ministério Público, enfim, fez um raid ao Partido Socialista e encontrou coisas que não devia ter encontrado, enfim, aliás, há várias pessoas de resto que defendem esta tese que o Ministério Público está numa cabala contra o Partido Socialista. De resto, nem sei porque é que não convidaram José Sócrates, por exemplo. Tenho a certeza que ele assinaria por baixo este manifesto. E, portanto, este manifesto é uma mão cheia de nada. Porque quer dizer, eu gostava de saber quais as medidas concretas, por exemplo, essa medida que falaste, Vanessa, reconduzir o Ministério Público à sua independência. Como é que vão fazer?
tenham a coragem e assumam, preto no branco, dizer queremos o Ministério Público sob a tutela do Ministro da Justiça. Uma reforma que o Rui Rio, por exemplo, aceitaria. E aí depois aí poderíamos discutir, por exemplo, a separação de poderes. Mas quer dizer, um manifesto não diz nada. Portanto, a conclusão que eu posso tirar disto tudo é que o manifesto não é mais do que um mecanismo de pressão para o caso de António Costa. E essa, quer dizer, é a leitura evidente que se pode fazer disto tudo. João Marcos de Almeida, queres assistir o Jorge? Quero assistir o Jorge. Concordo com quase tudo o que ele disse. Eu acho que estes manifestos são sempre um sinal primeiro, de impotência. Escreve manifestos que já não têm poder para fazer alguma coisa. E um segundo, no caso de pessoas que exerceram cargos políticos, um sinal de incompetência. Têm sempre ótimas ideias depois de terem exercido os cargos públicos. Quando os Temos 2 ex-presidentes da Assembleia da República, um ex-líder do PSD. Exatamente, quer dizer. E depois também há aqui outra coisa que fica sempre esta ideia que a classe política, a maior parte deles são antigos políticos, que a classe política se incomoda com o Estado da Justiça quando começa a haver muitos processos a envolver políticos. E isto começou mais ou menos quando começaram as investigações com o caso de José Sócrates. Até aí era raro, eram casos excepcionais os casos que envolviam políticos. A partir de José Sócrates multiplicaram-se imenso. E obviamente que já havia problemas na Justiça antes. Mas a classe política está incomodada quando isto toca neles. E depois há aqui outra questão que também me parece importante, e aqui é o único ponto que eu quer dizer, em relação a se há uma tomada de posição, se há uma forma de pressão para ajudar António Costa, não consigo ser tão categórico como Jorge. Quer dizer, eu acho que há motivações diferentes nas pessoas que assinaram aquele manifesto, e há muita gente que assinou o manifesto que não está a pensar sequer na ida de António Costa para Bruxelas. Aí não sei, não consigo, não concordo nem discordo do Jorge, deve haver motivações diferentes. Mas há aqui outro ponto que me parece também importante, é que a classe política ou os próprios partidos políticos, eu não sei se hoje em dia os partidos políticos ainda têm força para fazer reformas na justiça e até legitimidade, porque será sempre visto por uma grande parte da população como uma interferência política na justiça para acabar com investigações em relação a políticos. Há aqui uma espécie de um sentimento de culpa dos partidos políticos que sentem que devem ter cometido erros, vários tipos de erros políticos, e sentem que já não têm legitimidade nem poder para reformar a sério a justiça. E isso pode ser uma coisa muito complicada, porque ninguém quer também o Ministério Público à solta, completamente em liberdade, a fazer o que quer, não é? Mas eu sinto que estes manifestos são sinal de uma grande impotência do poder político que sente que já não é capaz de reformar a justiça. E quantas vezes o que se ouve mais é discursos e intenções para reformar a justiça, e a verdade é que nada tem sido feito. E o meu último ponto é, em vez de coisas muito genéricas e abstratas, a separação de poderes não faz qualquer... É óbvio que toda a gente concorda com a separação de poderes, porque não propostas concretas. E um problema concreto que me parece que a justiça tem em Portugal, e na generalidade, não só em casos que envolvem políticos, é que é muito lenta. Porque não tentar fazer propostas sérias e execuíveis que tornem a justiça mais rápida? Porque isso é fundamental até para os portugueses comuns. Quer dizer, não se pode estar com casos de justiça, com investigações em tribunais que demoram décadas. Essa é uma reforma específica e que fazia muito bem ao país e a toda a gente, não apenas à classe política. João, tu eras ótimo para assinar aquele manifesto, porque no fundo também estás a enunciar um conjunto de princípios nos quais toda a gente se revê. Não, mas eu não assinava nenhum manifesto, eu não quero, não são estas pessoas que assinam manifestos que vão fazer isso, isto é um apelo ao poder político, a quem tem poder para o fazer. E aí está uma proposta muito concreta, é uma reforma muito concreta, tornar a justiça mais rápida. 51 signatários, não é nada. Digo eu, 51 signatários. Eu não... Estás Susana, a relativizar. Desculpa lá, por amor de Deus, eu era incapaz, eu acho que nunca assinei nenhum baixo assinado, não, era incapaz de assinar um baixo assinado sobre a justiça, e mais...
era incapaz de assinar um baixo-assinado com a maioria das pessoas que estão ali a assinar aquele. Jorge, só A minha rapidamente... assinatura não estaria ali ao lado de muitas daquelas assinaturas, garanto-se. Antes de partirmos para a próxima carta, só rapidamente, Jorge, e tendo em conta que falaste em António Costa, reapareceu hoje, depois de ter deixado o cargo de primeiro-ministro, deu a primeira entrevista no programa da Cristina e respondeu a Marcelo Rebelo de Sousa sobre o facto de o Presidente da República ter dito que o ex-primeiro-ministro era lento por ser oriental, e a resposta foi esta: talvez seja uma autocrítica por muitas vezes haver menos ponderação do Presidente da República. Era a resposta que se impunha? Eu achei a resposta de António Costa elegante, por um lado, e achei a resposta foi touché, como se costuma dizer. Portanto, achei a resposta que se impunha. Portanto, foi. Eu não vi a participação de António Costa na Cristina, mas acho que esteve muito bem, claramente, e provavelmente até já tinha essa preparada, digamos assim. Se não viste, como é que achas que esteve muito bem? Não, Eu estava aqui a citar a Vanessa declaração. citou a resposta dele, e portanto... Nessa resposta, não no Sim, programa o resto eu não pronuncio. Tens o fim de semana todo para ver, Jorge, agora. Certamente. Vamos à Mas o próxima António carta. Costa ainda vai à Cristina. Achava que isso era só quando ele queria ser primeiro-ministro. Mas Será foi. que vem a Cristina em Bruxelas? Fica no ar. A próxima carta é de Paus, Susana Peralta, para a ideia lançada pelo Ministro da Defesa, que respondeu a um universitário numa conversa, que o serviço militar poderia ser uma alternativa para jovens que cometem pequenos delitos em vez de serem institucionalizados. E Nuno Melo acrescentou mesmo que na maior parte dos casos essas instituições só funcionam como uma escola de crime para a vida. Estou a citar. E é uma carta de Paus. Exato, estas afirmações, esta sugestão de Nuno Melo tem vários problemas. Portanto, o primeiro problema é tem havido um debate informado e interessante com várias pessoas qualificadas a participar nele, a falar da necessidade de recrutar mais pessoas para as Forças Armadas, se devemos ou não devemos recrutar estrangeiros, como é que se atraem pessoas. Até houve um debate acerca do serviço militar obrigatório, com uma grande maioria, eu diria, das pessoas que conhecem, digamos, as abordagens modernas ao problema das Forças Armadas a manifestar-se contra, mas que é um debate que faz o seu sentido, não é? Mas, de facto, nós temos um novo Ministro da Defesa recentemente empossado, que no âmbito de um debate deste, que me parece a mim que tem sido elevado, interessante e informado no contexto português, vir dizer que não, vamos encher isto de delinquentes, eu não estou a implicar que Nuno Melo pretendesse resolver o problema da falta de recrutamento nas Forças Armadas com os delinquentes. Atenção, mas ainda assim é algo que obviamente vem introduzir ruído neste debate importante e fundamental no momento em que a Europa está em guerra e que Portugal tem que levar a sério as suas Forças Armadas, o seu investimento em defesa. Um primeiro ponto. O segundo ponto, diz-nos Nuno Melo que estes jovens são institucionalizados por pequenos delitos, como tu disseste, em instituições que funcionam como uma escola de crime para a vida. Então, nós temos de resolver o problema dessas instituições. Porque se essas instituições efetivamente ensinam a estes pobres jovens, que muitas vezes vêm de contextos socioeconómicos muito difíceis, se em vez de servirem para lhes darem, enfim, uma segunda oportunidade na vida, servem para piorar a situação em que eles estão, então temos de resolver o problema disto, não é tapar o buraco, digamos, dando a volta e de estragar também as Forças Armadas. Portanto, essa é outra questão que é delirante, não é? Nuno Melo assumir que nós institucionalizamos jovens por pequenos delitos que depois saem de lá grandes criminosos, então resolvam o problema, isso é que não pode ser. Depois, terceiro problema, é uma concepção também da solução dos problemas destes jovens, quando nós sabemos que eles precisam de uma abordagem multidisciplinar, que envolve assistentes sociais e psicólogos e não sei quê, que são jovens que muitas vezes, eu repito, vêm de contextos muito difíceis, que Nuno Melo certamente não percebe, mas talvez pudesse fazer um esforço para perceber, e então ele diz que é uma oportunidade, um exercício de formação, de autoridade, de valores, como se quer dizer, é uma espécie de uma concepção da educação, do tempo da mala educación do filme do Pedro Almodóvar, não é? Como se estes jovens o que eles precisam é realmente de instituições austeras e com autoridade e não sei quê, quando, quer dizer, era se calhar, Nuno Melo devia falar
com as pessoas que lidam com esses jovens para perceber que se calhar o que falta é muito mais recursos, muito mais abordagens do ponto de vista da sua saúde mental e etc, para de facto lhes permitir uma reinserção. Portanto, aqui também esteve completamente ao lado. E depois, finalmente, só para terminar, Vanessa, que eu já estou a perder muito tempo com isto, mas Nuno Melo diz, não, eu nunca tive esta ideia e tal, isto não é, isto foi uma... Enfim, ele desculpou-se, não é? Depois veio um spin do Ministério a dizer que Nuno Melo não tinha dito o que disse, mas de facto há uma entrevista de Nuno Melo ao Expresso que data de março de 22, portanto tem mais de 2 anos, falando de uma moção que ele apresentou ao Congresso do CDS, em que ele responde diretamente e o que é o serviço militar protocolado de que também fala. É a possibilidade das Forças Armadas fazerem, por exemplo, o processo formativo de jovens em processos de delinquência. Portanto, Nuno Melo tem isto na cabeça há muito tempo, não venha dizer que improvisou. Daí estes paus. E agora uma carta de copas, João Marcos de Almeida, para André Vilas-Boas, foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto. Sim, carta de copas para André Vilas-Boas, porque foi eleito presidente do Porto, porque foi eleito com um grande resultado, 80% dos votos, é esmagador. E eu quero felicitar André Vilas-Boas, aliás posso dizer... Fui ao Porto votar e votei em André Vilas-Boas, não tenho qualquer problema em assumir isso e fiquei muito feliz com o resultado. Mas também quero dizer que vejo com muita estranheza que é uma coisa extraordinária. André Vilas-Boas foi eleito quase há uma semana, com 80% de votos, ainda não é presidente do Porto. Quer dizer, só vai ser presidente do Porto passado 2 semanas das eleições, o que não acontece nem no Benfica nem no Sporting, e só será presidente da SAD no final do mês de maio, o que é verdadeiramente espantoso, que as pessoas que perderam continuam a governar o Porto, continuam na SAD, não querem sair, sabe-se lá o que estão a fazer e o que vão fazer até ao fim do mês de maio, e André Vilas-Boas, que foi eleito pelos sócios do Porto, não pode exercer e não pode iniciar as suas funções. Portanto, isto mostra realmente que a atual direção do Porto comporta-se como dona do clube e não tem qualquer respeito pelo voto dos sócios do clube. Já seria aí uma outra carta para a atual direção. Os nossos ouvintes levam daqui uma carta de ouros, é a que sobra, mas é boa. Guardem-na para a segunda parte. Até já. Jogada da semana no Fora do Baralho, em dose tripla, é uma espécie de jogo de monopólio, já que mexe com dinheiro, contas públicas, Santa Casa, portagens e tudo com significado político. A proposta do PS para acabar com as portagens nas antigas SCUT foi aprovada graças ao Chega. Apesar de outros partidos terem votado a favor, a viabilização aconteceu por causa dos votos destes 2 partidos. É como diz o Governo e a AD, uma coligação negativa, ou é tão só o Parlamento a funcionar? Jorge Fernandes. É o Parlamento a funcionar. Eu não acredito em coligações negativas, portanto, nem no próprio conceito de coligação negativa, que é uma figura política muito utilizada por vários partidos, quando estamos nestas situações de governo minoritário, existem coligações feitas na Assembleia da República quando os deputados com preferências que estão alinhadas votam de uma forma alinhada. É tão simples quanto isto. E no caso aqui o que acontece é que esta maneira, portanto, este alinhamento, digamos assim, vai contra as preferências do governo de turno, que no caso até, no caso particular até tem uma maioria assim muito pouquinha mesmo, para citar António Costa. Isto não torna naturalmente a coligação que existiu negativa. Podemos agora, e é isso que eu vou fazer, falar do que esta coligação significa. Bem, é uma medida profundamente populista, como é evidente, quer dizer, não há qualquer tipo de... Há muitos anos que esta medida... houve uma altura que foi muito discutida em Portugal e foi muito contestada também, houve muitas manifestações públicas em várias zonas do país e portanto, mas a dada altura, resolveu-se que estas estradas passavam a ter portagens e a dada altura o assunto ficou mais ou menos resolvido. Eu nem percebo exatamente qual é a necessidade de vir revisitar isto para além de um populismo, básico, não é? É verdade, e aqui em defesa do Partido Socialista e do Chega,
Chega também, que ambos os partidos tinham esta medida no seu programa eleitoral e podem argumentar que estão apenas a cumprir o seu programa eleitoral. E é o que têm feito. E é o que tem feito, quer dizer, sob esse ponto de vista, o PS, digamos assim, não pode ser acusado de estar a juntar-se ao Chega, e por isso é que eu discordo absolutamente da ideia que algumas pessoas no PSD têm passado, que há uma coligação entre o Chega e o PS. Não há uma coligação entre o Chega e o PS. O que acontece é, num Parlamento com geometria variável, que é o que acontece neste momento, não há nenhum partido dominante, os partidos vão se coligando ao sabor, digamos, das suas preferências momentâneas, algumas mais estruturais, outras mais estratégicas, e neste caso, enfim, o PS nem sequer pode ser acusado, nem o Chega, de resto, de estarem propriamente a tentar surfar uma onda, porque a medida estava claramente expressa nos seus programas eleitorais. E eu discordo desta medida, quer dizer, eu acho que era um assunto arrumado e não há nenhuma necessidade de reabrir isto, porque, claro, agora vem a minha segunda parte do meu comentário, que é: isto complica imenso a vida ao governo. Se de repente a política orçamental começa a ser assim uma espécie de um patchwork de decisões ad hoc, sem qualquer tipo de coerência e sem qualquer tipo de fio condutor, o governo pode ter a vida muito complicada e, portanto, a dada altura, passámos a ter um governo puramente de Assembleia, e isto não é dramático, mas um governo de Assembleia necessita de coordenação, digamos, não é interna, mas precisa de uma coordenação e de um fio condutor. Isso leva-me aqui à pergunta que quero fazer ao João Marcos de Almeida, se pudermos ter aqui um primeiro capítulo da série Como Abreviar uma Legislatura. Não, quer dizer, eu primeiro, Vanessa, quero falar, é óbvio que há uma coligação negativa, discordo em absoluto do Jorge. Primeiro quando digo que a coligação negativa é no sentido... Só que isso não existe, não é? O problema é esse conceito não existir. Susana, está bem, não existe para ti, existe para mim, o que é que queres que eu te diga? Eu vou explicar porque é que eu uso o termo coligação negativa. Eu uso o termo coligação negativa porque, quer dizer, o PS passa a vida a dizer que o Chega é uma ameaça à democracia, que é isto e aquilo, que é de extrema-direita. O Chega passa a vida a dizer que a maior ameaça, o maior problema do país é o PS e foram os governos socialistas, quer dizer, teoricamente são grandes adversários, são mesmo inimigos políticos, e no entanto já não é a primeira nem a segunda vez que se aliam no Parlamento, e vai continuar assim. Para a semana deve haver um pacote sobre a habitação e depois outro pacote sobre qualquer coisa, vai continuar assim. É óbvio que há aqui um entendimento, há uma coligação. E apesar do PS ter dito no programa, e este é o lado populista que eu concordo com o Jorge, apesar do PS ter dito no programa que queria reduzir os escudos, sem nunca dizer que os queria terminar, queria reduzir os escudos, a verdade é que o PS foi governo desde 2015, houve várias tentativas de reduzir os custos das portagens nas escudos, e o governo foi sempre contra. Sempre contra. E agora que estão na oposição... Obviamente podem ser mais irresponsáveis, podem ser populistas, já são a favor e puseram uma proposta que sabiam perfeitamente que o Chega ia votar a favor. Dito isto, o que esta coligação mostra, estes entendimentos entre o PS e o Chega, é que o governo está numa situação insustentável. Está numa situação insustentável e isto é a demonstração que as linhas vermelhas não funcionam. Não funcionam. E de resto, o lado positivo disto é que é o próprio PS que está a normalizar o Chega. E tem que normalizar o Chega, porque o Chega tem 50 deputados e é impossível um partido com 50 deputados estar fora do sistema político. Como se vê, o Chega hoje é uma parte central do sistema político democrático em Portugal. Goste ou não se goste, custe ou não custe. E a única maneira, neste momento, o governo só tem duas maneiras de acabar com a situação insustentável em que está. Só tem duas. Ou faz um governo de bloco central com o PS, que me parece impossível, ou faz um governo com o Chega. Não há outra. Enquanto este governo não tiver uma maioria, não conseguirá governar, porque o PS e o Chega juntos não o vão deixar governar. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Portanto, na minha opinião, o governo devia fazer uma coligação com o Chega. E mais, uma coligação com o Chega no governo, porque é a única maneira de partidos populistas deixarem de ser irresponsáveis. O Chega já está a fazer barulho por causa das polícias. Querem resolver o problema das polícias? Tem o Ministério da Administração Interna. Resolvam. Querem resolver o problema da corrupção? Tem o Ministério da Justiça. Resolvam. É assim que se responsabiliza os partidos irresponsáveis. Vejam o que Meloni está a fazer em Itália com Salvini.
O Jorge Está quer na altura. fazer-te O governo- uma Não, Não, eu só quero fazer uma pergunta, João. Sim, sim. Relativamente Faz. por exemplo, a esta questão das portagens, que era uma bandeira populista do Chega já há muito E do tempo. PS, pelos vistos, não é só do Calma, Chega. mas tu achas que se o Chega viesse para o governo, abandonava esta bandeira? Eu não sei se abandonava, mas se o Chega for para o governo, obviamente que uma coisa que tem que fazer é um entendimento com a AD. Claro, mas... Tem que haver um entendimento e, portanto, há coisas que a Chega tem que abandonar, há coisas que a AD vai ter que abandonar, vai ter que concordar com o Chega, mas há um entendimento. E mais do que tudo, Jorge, há um governo. Neste momento, Portugal não tem governo. E esta Não, situação, estamos de acordo. situação é insustentável, não tem governo. Portugal não pode estar um ano ou meses a viver com um governo no Parlamento, com o Chega e o PS a entenderem-se e a fazerem propostas impedindo o governo de governar. E é isto que está a acontecer. Lamento dizê-lo, chamem-lhe o que quiserem, mas é isto que está a acontecer. Susana. E enquanto isto acontecer, é insustentável para o governo. Mas o governo tem a obrigação de fazer uma coisa, acabar com estes entendimentos entre o PS Essa ideia e já o ficou Chega, clara, e tem que João. Vamos levar um agora à deles para o Susana, até governo. porque temos outros temas Está bem. prometidos. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho a certeza que haja neste momento uma coligação ativa entre o PS e o Chega no Parlamento, até porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal absteve-se nesta proposta das escutas. Eu tenho uma opinião muito clara relativamente a esta ideia do PS chegar agora à oposição e se pôr a eliminar escutas. Acho que é um erro e é muito difícil de perceber. Mas não há nenhum entendimento de que agora o PS e o Chega se vão pôr a aprovar leis, até porque, na maior parte das coisas, estão em desacordo fundamental. Por exemplo, quando chegar à altura de a AD vir com as suas propostas de diminuição de impostos, é mais provável que o Chega esteja de acordo com essas diminuições, o que não quer dizer que venha a votar a favor, do que o PS. O PS, quando a AD quiser diminuir o IRC, não vai estar a favor. Portanto, Mas, Susana, já se entenderam no IRS. Estávamos a falar dos peanuts. Estávamos a falar de peanuts. Não sei, vamos ver. A história do IRS foi super mal contada. E para já são apenas essas duas governo votações levava 300 mais milhões de euros emblemáticas. e quer dizer, ou nem isso, 200 e tal, e quer dizer, o PSD... O meu ponto foi que se entenderam, mais nada. Entenderam-se, mas não há nenhuma razão para crer que agora o PS e o Chega se vão entender em tudo daqui para a frente, porque de facto o que separa aqueles partidos é gigantesco. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que quer dizer, por exemplo, dar o Ministério da Administração Interna ao Chega, eu espero muito que isso não aconteça. Nós, neste momento, temos uma Ministra da Administração Interna que é uma pessoa que, enquanto foi da Inspeção-Geral, foi uma pessoa que se bateu com muito afinco contra o problema do racismo nas forças de segurança. Não estou aqui a dizer que todos os elementos das forças de segurança são racistas, longe de mim, mas que há um problema de racismo. A ministra que nós temos neste momento está consciente disso. Aliás, houve até alguns setores das forças de segurança que não gostaram e o próprio André Ventura veio dizer, penso duas vezes, deixa-me acabar, João, desculpa, penso duas vezes... Mas eu depois só quero um minuto. O André Ventura pediu ao Luís Montenegro para retirar esta ministra entre o anúncio e a tomada de posse. Significa que a ministra é boa. Às polícias, o que significa que a ministra é objetivamente boa. E eu não quero o Ministério da Administração Interna nas mãos do Chega, porque eu considero que isto são problemas importantes que minam a confiança dos cidadãos nas forças de segurança, que minam por isso a qualidade da nossa democracia, que para além disso colocam em situações de grande vulnerabilidade populações que já são discriminadas numa série de outros domínios e, portanto, eu não quero que o Chega tenha a administração. E estou disposta a lutar contra isso, com o meu voto. Mas deixa-me só dizer, eu, obviamente, que formalmente não defendi que eles tivessem o Ministério da Administração Interna. Eu dei como um exemplo, falei de um exemplo. Mas é um mau exemplo e eu ia dizer que eu acho esse péssimo, acho o pior de todos. Pronto, é um mau exemplo, mas o meu ponto é, e usei exemplos de questões que o Chega está sempre a falar, responsabilizar pelas o Chega. más O meu ponto razões. O Chega, está bem, repara, o André Ventura veio dizer ao Montenegro não ponha lá esta ministra, porque ele não quer uma ministra que combata o racismo nas forças de segurança. Isso é gravíssimo, é um enorme atentado à nossa democracia. Mas, Susana, o meu ponto, então eu vou reformular, o meu ponto é o seguinte, os partidos que estão sempre na oposição e que têm características populistas ficam demasiado irresponsáveis. É preciso dar-lhes responsabilidade para mostrar a sua verdadeira faceta e a única maneira de o fazer é pô-los no governo, não há outra.
É esse o meu ponto. Tínhamos prometido neste monopólio hoje falar também sobre as contas públicas. Susana, tu já explicaste esta semana aqui na Rádio Observador que pode haver um problema de caixa, isto porque passámos de um excedente no ano passado a um déficit de quase 300 milhões de euros até março, mas também disseste que, apesar de poder haver um problema de caixa, isso não quer dizer que se vai refletir no déficit no final deste ano. Tivemos acusações do atual governo para o anterior. O ministro Miranda Sarmento disse que o governo deixou uma herança pior do que aquilo que tinha anunciado e que o PS aprovou despesa sem cabimento orçamental, já depois das eleições de 10 de março. Fernando Medina refutou. Está o ministro das Finanças a dramatizar o atual e, se sim, essa dramatização pode ter consequências na imagem de Portugal nos mercados? Então, aparentemente, sim, Miranda Sarmento está a dramatizar. Não quer dizer que ele não venha a trazer elementos que efetivamente mostrem que a Medina fez a tal despesa não prevista no orçamento. Se Medina tiver aprovado essa despesa não prevista no orçamento, essa já entra, digamos, já coloca em risco os objetivos de déficit no final do ano, porque, como eu aqui expliquei, mas para repetir rapidamente, o déficit, para a ótica do déficit, que depois é submetida a Bruxelas, é uma ótica de responsabilidades, portanto, e de compromissos de despesa e de direito a receber determinada receita, independentemente do momento em que ela entra em caixa, e se de facto Medina tiver feito despesa que não estava prevista, isso gera compromissos que não estavam previstos e pode perigar o objetivo do déficit. No entanto, até ver, nós temos a palavra do ministro contra o outro, e não há nenhuma razão, quer dizer, eu acho que Medina, em termos de credibilidade do ponto de vista, não estou a dizer que Miranda Sarmento não a tem, mas Medina tem uma credibilidade do ponto de vista da gestão das contas públicas que não nos deve levar agora aqui neste momento. Eu não estou disponível para duvidar da palavra de Medina. Agora, o que eu acho é que se Joaquim Miranda Sarmento e a sua equipa têm evidência mais concreta, não é, mais robusta de que Fernando Medina de facto fez esse tipo de maningâncias, de estar a aprovar despesa não orçamentada para aqui nos últimos meses ou nas últimas semanas e tal, para despachar isto, e também não se percebe porque é que havia de fazer isso, não é? Porque uma coisa era fazer isso antes das eleições, agora Miranda Sarmento vai dizer, não, ele fez isto depois das eleições, mas para quê? Já as tinha perdido também, enfim, é difícil perceber porquê. Mas nesse caso são efetivamente, parece-me, acusações graves, que de alguma forma também minam um certo consenso nacional que existe relativamente à importância de uma gestão cuidadosa das finanças públicas, e que eu não acredito que isto vá beliscar a reputação que Portugal neste momento tem no mercado. 300 milhões é nada, é nada. Mas quer dizer, na mesma, não é? É uma certa leviandade. Não quer dizer que um déficit nos primeiros meses do ano conduza necessariamente a... Que de maneira nenhuma. A lógica que Miranda Sarmento trouxe ao debate foi uma lógica de caixa. Ele, neste momento, no mês de março, o dinheiro que entrou foi inferior ao dinheiro que saiu e no montante não estava previsto. Mas isso é uma lógica de caixa. O que conta para a lógica do cálculo do déficit é a lógica dos compromissos. Portanto, isso não quer dizer nada. A única que tem um impacto na lógica dos compromissos é a tal acusação a Medina, que me parece grave, parece-me pouco fundamentada, desde logo por esse eventual risco reputacional que me parece que sinceramente não está em cima da mesa, tendo em conta as migalhas de que estamos a falar. Sim. Referia na abertura do Fora do Baralho outro jogo para hoje, a Batalha Naval. Jorge, foi longe demais nessa caracterização sobre aquilo que se está a passar na Santa Casa e na direção executiva do SNS. Falo, claro, da exoneração de Ana Jorge, que se seguiu à admissão de Fernando Araújo, esta decidida pelo próprio. Não tenho o Jorge. Acho que não tenho o Jorge Fernandes. Sim, tenho. Quer dizer, eu sim. Como? Sim, consegues ouvir? Temos sempre o Jorge Fernandes. O Jorge Fernandes está sempre connosco, mesmo quando não o ouvimos. Estou a ouvir-te, Jorge. Acho consegues ouvir-me, Vanessa? Sim. Sim, agora sim. Não, consegues ouvir-me? Sim, ok, perfeito. Não, aquilo que eu tenho uma coisa a dizer sobre isto, e é uma coisa muito rápida e muito simples. Eu acho que fizemos um caso demasiado forte da questão de Ana Jorge e mesmo do próprio Fernando Araújo. Quer dizer, isto é aquilo que... Como? Consegues ouvir-me? Sim, acho que há aqui algum delay na nossa conversa, Jorge, mas podes continuar. Sim, consegues ouvir-me, Vanessa? Vanessa? Sim.
Acho que há aqui algumas Consegues dificuldades na ligação com o Jorge Fernandes, que não nos está a ouvir, nós ouvimos o Jorge. Vanessa, eu concluo o que já estava a dizer, Sim. porque eu já o conheço, eu penso que os casos são diferentes, obviamente, como tu disseste, e muito bem, e que houve algum exagero nas reações ao caso da Ana Jorge, quer dizer que não valia a pena exagerar tanto, e a verdade é que há este hábito de pôr, isto já não sei se o Jorge iria dizer, sou eu que estou a dizer, há este hábito de pôr pessoas de preferências políticas partidárias na Santa Casa na Misericórdia. Ana Jorge era uma ex-ministra socialista, não sei quem é que este governo irá colocar lá. Agora, na minha opinião, o que era importante, há este hábito, nós sabemos, agora o que era importante era que lugares destes fossem objeto de concursos imparciais, concursos com júris independentes, e que fossem escolhidas as pessoas mais competentes e não fossem sempre pessoas da cor partidária para este género de cargos. Mas também, quer dizer, em traços gerais concordo com o Jorge que se exagerou bastante em relação a esta questão. E Jorge, acho que é agora que vais ouvir-nos. Posso é? só dizer? Sim, Susana. Não, eu acho que a Ana Jorge tinha tomado posse há um ano. Ana Jorge tinha tido algumas demonstrações de uma certa transparência, que é uma coisa que nós não tivemos até hoje na Santa Casa. Tinha identificado, aparentemente, e tinha trazido a público elementos de uma gestão que parecia ter sido, digamos, de decisões de gestão não muito cuidadosas da equipa anterior, e a mim parece-me, sem mais elementos, não é? Chegar assim, entrar a matar, mandar embora uma equipa que aparentemente está a fazer pelo menos um trabalho de levantamento, pedir uma auditoria, etc., parece-me realmente, seja a minha interpretação, quando olho, sem mais elementos para decidir, é de uma purga política e não gosto. Jorge? Sim, agora conseguem ouvir-me bem. Sim. Sim, conseguem ouvir-me bem, não conseguem, Vanessa? Sim, conseguimos. Ok. Está muito divertido, está muito divertido. Está complicado. Não, eu tenho uma coisa a dizer quer dizer, que isto que se passou esta semana com a Ana Jorge e eu não concordo, quer dizer, concordo com a Susana que é uma purga política, só não concordo na ideia de que isto é uma coisa, a Susana também não disse isto, mas quer dizer, não é uma coisa nova. Isto é o que acontece. Quando o PSD vai para o poder, os boys e as girls socialistas saem. Mas da próxima vez que o PS voltar ao poder, enfim, não sei, de uns anos, seja o tempo que for, tenho a certeza que também os seus boys e as suas girls serão lá. Quer dizer, a Ana Jorge era objetivamente uma girl do Partido Socialista na Santa Casa de Misericórdia, como agora a pessoa que entrará do Partido Social Democrata, enfim, até se falou de Mota Soares, depois aparentemente agora já não está disponível, mas enfim, mas como Mota Soares é um boy da AD, portanto, é o que é, infelizmente, a questão é que sítios como a Santa Casa não deveriam ser partidarizados, sítios como a Santa Casa, como muitos outros sítios, não é? Mas enfim, portanto eu não acho nada disto é estranho, digamos assim. Isto é só, digamos, o grande sistema de portas giratórias dos boys e das girls, digamos, a corrigirem-se agora para a direita e depois corrigir-se para a esquerda mais à frente. Numa instituição que não devia ser tão partidarizada ou faz parte do jogo. João? Não devia ser partidarizada, eu disse há pouco, não devia ser partidarizada, devia haver concursos com júris independentes, concursos absolutamente transparentes e com mandatos claros, que os governos, apesar da mudança de governos, os governos deviam respeitar, e as pessoas cumpriam o seu mandato, uma pessoa eleita pela sua competência por um júri independente. É muito simples, quer dizer, acho que nisso estamos os três de acordo. É assim que devia funcionar. É para acabarmos em bem e ouvir-nos todos uns aos outros. Isto hoje foram jogadas em várias frentes. Voltamos a baralhar as cartas, mas para a semana, fica prometido, estaremos fora do baralho. Sexta, depois das 7 da tarde, já sabe. Deixamos uma pergunta no Spotify sobre este manifesto com que começámos o programa, um manifesto para uma reforma na Justiça. Vão lá espreitar se nos ouvem no Spotify ou se não apanharam o programa desde o início. Bom fim de semana para todos.